Sérgio Maia. Conversa com quem? Com o filho, Saulo Maia, direto dos Estados Unidos. Vamos lá, Sérgio Maia, ligação direta com os Estados Unidos. Um abraço, muito bom dia, Adson, bom dia aos ouvintes da Orlândia Rádio Clube. E eu vou conversar agora por telefone com Saulo Maia, direto dos Estados Unidos. Nós tínhamos conversado recentemente sobre a crise da pandemia do coronavírus e eu gostaria, Saulo, que você nos atualizasse de como está a situação hoje aí nos Estados Unidos na questão do isolamento social e também das atividades comerciais. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da ORC, da Orlândia Rádio Clube, nessa manhã. Para mim é um prazer estar falando com vocês novamente. Pois então, quanto ao isolamento social, parece que agora as coisas estão começando a direcionar para o outro lado. A gente viu aí, globalmente falando, que nos últimos meses a quantidade que eles permitiam para um grupo se encontrar ou algo do tipo foi diminuindo cada vez mais, né? E agora parece que a coisa virou do outro lado, graças a Deus. E então os números de pessoas que eles deixam agora se reunir no mesmo lugar está novamente aumentando. E isso também se aplica às regras, né? Desse isolamento, ou especialmente em comércios, né? Que quando a epidemia estava no ápice, teve uma restrição muito grande. É claro, novamente, como eu havia dito anteriormente, em cada estado os governadores têm tomado decisões diferentes, mas em geral, realmente parece que a coisa agora está mudando. Saulo, na questão das aulas escolares, o governo tinha suspenso as aulas presenciais. Como que está agora? Já houve alguma mudança nesse sentido? Referente às aulas, me parece que a única diferença que, desde a última vez que nos falamos aqui nos Estados Unidos, é que houve uma grande mudança na questão financeira. Os preços das universidades caiu bastante, assim como a taxa de aceitação de alunos, né? Por exemplo, se você está fazendo aí sua inscrição para a Universidade de Harvard, claro que a taxa de aceitação é mínima, né? Talvez aí tenha 2, 3% de aceitação. Isso é baseado numa porcentagem do tanto de aluno que se inscreve e daqueles que são aceitos. Agora, por conta do corona, a questão financeira afeta muito, porque muitas pessoas desistem, né, da educação por conta de que basicamente todo mundo está quebrado, né? Então, essa realmente é a única mudança que tem havido. Agora, é claro, as aulas ainda, por hoje, pelo dia de hoje, continuam sendo feitas online, até mesmo aí os syllabus. O syllabus é aquele documento escolar que te dá uma grade e um currículo daquilo que vai acontecer a cada semana na aula, né? Então, os syllabuses para o próximo semestre, que começa agora no outono, em agosto, ainda estão de forma online. Então, me parece que não tem como ter uma previsão ainda de se vai haver classes nos campos ou se o modelo vai continuar online. Por agora, como hoje, ainda pelas aulas no verão aqui nos Estados Unidos, como já estão acontecendo, na verdade começando agora essa semana e na próxima semana, como ainda estão online, não tem como eles fazerem uma programação para o outono e não seguir esse formato, porque não tem como fazer uma previsão. Então, realmente, a aula presencial ainda está suspensa. Todo o sistema de educação, até esse presente momento, ainda está acontecendo de forma virtual na internet. Você tinha comentado que o governo americano estava auxiliando os cidadãos com salário, que inclusive aqui no Brasil nós chamamos de auxílio emergencial. Como que está hoje aí nos Estados Unidos? O governo continua pagando esse auxílio? Referente a esse auxílio emergencial aí, né, do governo, não, ele só aconteceu uma vez, não ouvi nenhum plano de isso estar acontecendo novamente, até mesmo por conta da expectativa, né, e dos planos de que a coisa vai começar a melhorar. Então, Deus queira que não haja, né, uma necessidade aí novamente do governo estar ajudando, até mesmo porque, embora seja uma coisa boa por um lado, né, todo mundo aí não somente quer, mas precisa de uma ajuda do governo, mas ao mesmo tempo, isso não é tão bom assim para o país, né, porque a economia do país sofre muito com isso, né, então
talvez você receba uma ajuda hoje, mas aí no dia de amanhã, quando uma outra coisa aí que o país precise resolver, outras necessidades do país que talvez são tão importantes quanto uma ajuda aí durante a temporada do corona, e aí o país não vai ter capacidade de estar ajudando, né? Então, Deus queira que a gente não precise disso novamente. Então, só aconteceu uma vez, naquela quantia que eles deram, e não tem falado de se vai ou não acontecer novamente. Nós estamos conversando por telefone com Saulo Maia, diretamente dos Estados Unidos. E para encerrar, Saulo, eu gostaria de saber qual que é a sua expectativa de uma normalidade no comércio e nas atividades em geral. Você acha que a situação volta ao normal a médio prazo, longo prazo? Qual que é o seu entendimento, Saulo? Pois então, como eu havia dito, as leis referentes ao isolamento social, às atividades comerciais, têm começado a mudar, eu posso dizer, pelo meu estado, do Texas. Agora a gente está passando por aquilo que eles chamam da fase número 1. A fase número 1 é onde eles decidiram reabrir todos aqueles comércios que haviam sido fechados, não somente comércios, mas instituições, igrejas, escolas, mas, claro, com restrições. E as restrições na fase 1 são bem fortes, então vai ter aí um máximo de pessoa, se eu não me engano, de 5 a 10 pessoas aqui no estado, na minha região. E aí, se tudo ocorrer bem, de maneira que não tenha nenhuma consequência negativa no espalhar da doença, e aí a gente vai prosseguir para a fase 2, onde o número de pessoas aumenta e as restrições vão diminuindo. A razão pela qual eles decidiram passar por essa fase 1 e já recomeçar a abrir os comércios é óbvio, né? Porque, por exemplo, você vai para o mercado, ninguém nunca fechou o mercado durante essa fase da doença e tudo aconteceu de maneira boa, de maneira normal, contando que você segue lá as leis, né? As restrições, use a sua máscara e tá sempre mantendo as suas mãos limpas e tendo uma higiene boa. Não há o porquê de não poder ir ao mercado ou ir à farmácia ou ir seja o comércio que for. Então, assim como as coisas sempre têm funcionado aí nesses locais que eles consideram necessários ou essenciais, agora a mesma lei, as mesmas restrições vão se aplicar a todos aqueles comércios que haviam sido fechados e que agora vão se reabrir, né? Então, Deus queira que essa fase 1 aí aconteça de maneira boa e que logo a gente possa ir para a fase 2 e fase 3 e, se Deus quiser, tudo volte ao normal, e orar por aquelas pessoas que têm a doença, né? E também orar por uma cura, né? Muito obrigado, Saulo, pela participação, pelas informações através da Orlândia Rádio Clube. Para encerrar, você teria alguma consideração final? Sim, eu tenho recentemente lido um dos meus escritores favoritos, que eu gosto sempre de estar lendo. O nome dele é C.S. Lewis. Talvez o pessoal vai reconhecer ele através do filme das Crônicas de Nárnia, né? Ele que escreveu a série das Crônicas de Nárnia, e aí a Disney fez o filme baseado naquilo. Mas a razão pela qual eu gosto dele, embora eu ame aí as Crônicas de Nárnia também, ele na verdade escreveu muita coisa boa além das Crônicas de Nárnia, para aqueles que não sabem aí. E um dos livros dele, que ele trabalha no problema da dor e sofrimento. E uma coisa muito interessante é que ele, nesse livro, ele menciona um diálogo onde alguém chega para ele e pergunta: como é que você acredita num Deus que permite que tanta coisa ruim aconteça no mundo? Se você souber o contexto, você vai entender o porquê aquela pergunta foi levantada a ele. Ele viveu no contexto da Segunda Guerra Mundial, né? Então, realmente, a pior guerra que os últimos tempos jamais viu. Então, me parece ser uma situação um pouco semelhante ao que vivemos hoje, no sentido de que essa doença simplesmente virou o mundo de ponta cabeça e tantas pessoas morreram, tantas pessoas sofreram através disso, né? Tantas pessoas perderam emprego, tantos planos foram cancelados, inclusive casamentos, né? Que o próprio Deus instituiu. Mas eu gosto muito da resposta que o C.S. Lewis deu à pergunta: onde é que está Deus no meio de tanto sofrimento? A resposta dele foi bem simples. Ele respondeu com uma pergunta: você nunca foi ao dentista? Agora, talvez tenha algum jovem aí hoje ouvindo essa reportagem e eles não vão entender muito o que a gente quer dizer, mas qualquer pessoa que é velha o suficiente para ter vivido naqueles tempos onde não havia anestesia,
a pessoa sabe que ir ao dentista é uma das piores coisas que poderia acontecer. É uma dor imensa. Uma pessoa ter que passar por aquele processo do canal no dente sem uma anestesia. É uma coisa que me dá arrepios até de pensar, né? Eu me lembro daquele filme do Náufrago, onde ali o Tom Hanks teve que quebrar o seu próprio dente com a pedra e ele desmaiou, é claro, de tanta dor. Agora, tanto o Tom Hanks quebrando o dente com a própria pedra, ou você, nos tempos do C.S. Lewis, ter que ir ao dentista, embora aquela dor seja de 5 minutos ou 10 minutos, se for o caso de um canal, ou seja, uma dor de 3 segundos no caso do Tom Hanks quebrando o dente e imediatamente desmaiando. Toda aquela dor, no final das contas, faz valer a pena por conta do resultado que isso trará. É daí que o C.S. Lewis trouxe aquela expressão muito famosa que em inglês se diz the greater good, que significa o bem maior. Muitos de nós não conseguem ver porque nenhum de nós, de fato, é onisciente, nenhum de nós tem todo o conhecimento. A gente às vezes não consegue ver, não sabe o porquê de Deus ter permitido essa doença, esse Covid-19 ter acontecido no ano de 2020 para a sua própria humanidade. Mas quem somos nós para pensar que só porque não conseguimos pensar em uma razão pela qual Ele permitiria que isso acontecesse, não existe uma razão boa por que isso acontecesse? De fato, se nós soubéssemos tudo aquilo que Deus sabe, nós também provavelmente agiria de maneira diferente. Então, eu simplesmente deixo uma palavra aí de encorajamento de que Deus sempre trabalha para o bem daqueles que o amam. E talvez esse bem você não vai entender nesse lado da vida, mas isso jamais implica que essa calamidade do corona não tem propósito ou significado. Ok, muito obrigado mais uma vez, Saulo Maia. Obrigado pela participação, pelas informações através da Orlândia Rádio Clube. Um abraço, um bom dia a você. E é com você, Wadson. Obrigado. Orlândia Rádio Clube e Orlândia Online também juntos, né? Legal, né? Sérgio Maia falando com Saulo Maia, o pai entrevistando o filho. E o Saulo me fez voltar no tempo. Eu, criancinha ainda, né? Mas eu participei desses dentistas sem anestesia, viu? Vivi uma época que era desse jeito. Antes de ir pro dentista já começava a chorar. Ia caminhando, chorando para lá. Que coisa. Ainda bem que são tempos que não voltam mais. Algumas passagens, né? Outras maravilhosas. Mas essa do dentista realmente era triste. 11h43.